A gente gravou o vídeo do Um Estranho Vampiro pra preparar o Nicolas Cage vampiro pra esse vídeo agora. A gente gravou sem os casacos do Nicolas Cage porque tava um calor do Ainda tá um calor e Karina colocou o casaco porque vocês pediram, então tá aí. O que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando? Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. E eu sou a Karina. E o filme da vez é Renfield, Dando Sangue pelo Chefe. Mais um na galeria de filmes que não precisavam de um subtítulo, mas os tradutores foram lá e meteram um mesmo assim. Ele até que vende o filme bem porque é um filme mais de comédia do que de terror. É um filme que lançou agora em 2023, que foi dirigido pelo Chris McKay, o cara que dirigiu o filme de Lego do Batman. E ele estrela o Nicholas Hoult, que fez O Menu, que a gente falou aqui na trecheira, e Mad Max Fury Road, que eu falei recentemente no canal secundário. Tem Awkwafina, que tem feito um monte de filme, inclusive Jumanji Novo 2 e aquele filme da Marvel que eu não vi. E claro que tem o Nicolas Cage, o ator preferido da trecheira violenta, que tá aqui interpretando ninguém menos que o Conde Drácula, uma combinação que surpreendentemente nunca tinha acontecido. Renfield, pra quem não sabe, é um personagem do livro do Drácula. No livro, ele é um paciente do Dr. Seward, que fica preso num sanatório quase que o livro todo, mas ele é um servo do Drácula que vai sendo influenciado pela presença dele, ele come insetos e vai ficando cada vez mais insano ao longo da história. Ao longo dos anos tiveram várias representações diferentes do Renfield no cinema, que mudam um pouco o que ele faz na história e o passado do personagem, mas uma coisa em comum é que ele sempre acaba sendo o familiar do Drácula, o servo humano que ajuda o vampiro, com a promessa de que algum dia ele vai poder ser um vampiro também. E o que esse filme faz é criar uma história focada nesse personagem, mas é uma história nova, não tem nada a ver com o que tá no livro. Ela se passa nos dias atuais e é sobre o Renfield tentando cortar essa relação tóxica de servidão por mais de 90 anos que ele tá aí com Drácula. O que é uma premissa bem única e dava pra fazer um filme de terror comédia bem legal com ela. Só que eles foram e meteram um filme de super-herói, cara. Basicamente, é um filme muito digital, com humor muito óbvio e com luta de ação de poderzinho. E infelizmente, a sensação que a gente teve é que a gente assistiu qualquer filme. Foi tipo fast food de cinema, um filme genérico, que daqui a 2 semanas ninguém vai lembrar que existiu e que nem o Nicolas Cage de Drácula, que diga-se de passagem tá maravilhoso, salva. Mas antes da gente falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Renfield, o que vocês acharam do filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de acompanhar nosso cronograma de vídeos que a gente vai fazer e ganhar acesso ao conteúdo exclusivo, você também consegue escolher alguns filmes que a gente fala em votações aqui no canal. Então, é isso, vamos à trama. Nicholas Hoult interpreta Renfield, o servo do Drácula que tá desde 1930 trabalhando pra ele, já que esse filme mais ou menos segue na linha do Drácula clássico da Universal. Ele odeia trabalhar com o Conde Drácula e frequenta um grupo de apoio para pessoas em relacionamentos abusivos. Fazendo isso, ele encontra a coragem para tentar desafiar o Drácula e mudar de vida. E até aí tá lindo. O problema é que ele se enfia numa trama policial genérica e acaba sendo perseguido pela máfia local e pelo Drácula ao mesmo tempo, que tá puto porque ele tá largando ele pra lá. Eu tava até animado pra ver esse filme, pra ver Nicolas Cage de Drácula e ver o que eles iam fazer com a história, mas aí em menos de 5 minutos eles metem um clichê de comédia anos 2000 muito cafona, que tá acontecendo uma cena absurda e aí a tela congela e entra a voz do Renfield falando: esse sou eu, o Renfield. Você deve estar se perguntando como eu cheguei aqui. Bem, essa é uma história muito doida. Nunca foi feito na história do cinema. Não, quando isso aconteceu eu já morri um pouco por dentro e falei, meu Deus, o que é isso? É um filme de animação zoado da DreamWorks, gente, que porra é essa? E o resto do filme não foge nada dessa coisa comum e clichê. Pra mim, o melhor momento que o filme nunca conseguiu superar foi o flashback no começo, que mostra a história do Renfield e eles inseriram o Nicolas Cage e o Nicholas Hoult no lugar do Bela Lugosi e do Dwight Frye ali, digitalmente, no Drácula de 31 da Universal. O que ficou bem convincente até, foi um efeito bem maneirinho com os planos clássicos daquele filme. Então acho que o que eu quero dizer é que pra mim a melhor cena desse
desse filme é quando ele tava mostrando outro filme. E aí a trama também não ajuda muito, né? Porque a premissa base é ótima. O Renfield tá nesse relacionamento abusivo com o Drácula, já que ele tem que sair pra matar pessoas pro Drácula beber o sangue. E ele não quer mais fazer isso. Então ele vai pra esse grupo de apoio de pessoas presas em um relacionamento abusivo e acaba perseguindo as pessoas abusivas, pra ter uma justificativa pra matar elas e entregar pro Drácula. E o filme poderia ter sido só isso. O Renfield matando gente escrota e levando pro Drácula enquanto tenta lidar com essa situação. Mas aí, eles decidem enfiar uma trama policial no meio. Que puta que pariu, cara. Metade do filme foca no Renfield e a outra metade foca na história da policial Awkwafina, que tem a mesma história de qualquer policial de qualquer filme. Ela é uma policial super competente, mas que não é levada a sério porque ela é muito correta e não aceita suborno. E ela tá fazendo tudo isso em memória ao pai dela, que era um policial que foi assassinado. Inclusive, o nome do pai dela é Capitão Morris Quincy, que é uma referência óbvia ao personagem do Quincy Morris, o americano cowboy lá do livro do Drácula. O que eu sempre acho muito esquisito quando eles fazem isso, que cria meio que um paradoxo. Então, Drácula encontrou um cara chamado Quincy Morris nos anos 30 e uma família do Capitão Morris Quincy nos anos de 2020. É muita coincidência. É exatamente igual acontece em Drácula 2000, nesse grande clássico do cinema de terror. Mas talvez seja justificado porque a continuidade desse filme é mais do filme de 31 do que do livro. E no filme de 31 eu acho que não tem o Quincy Morris, então talvez seja isso. E aí essa trama nada criativa, que parece um modelo padrão de filme policial, é colocada no filme e toma tempo demais de tela. Eu achei isso bizarro porque o nome do filme é Renfield e supostamente o que é principal no filme é esse relacionamento dele com o Drácula. Mas chega no ato final e o drama vira todo pra personagem da policial. A irmã dela é sequestrada pelos vilões. Então, ao invés do Renfield conquistando a independência dele, o filme vira sobre salvar a irmã. E na batalha final, a maior parte, quem tá lutando contra o Drácula é a policial, enquanto o Renfield tá cuidando de uns capanga merda. Isso nem faz sentido. Esse filme parece que é uma disputa entre um terror comédia original e um filme policial merda genérico o tempo todo, para ver qual deles que consegue ser feito ali, e a trama policial vence no final. E é claro que os vilões da máfia são personagens horrorosos. São eles a chefona da máfia e o filho dela. Esse filho dela é tranquilamente o personagem mais irritante do filme, que é o famoso inimigo do riso, que tá ali pra ser a figura cômica, mas só é insuportável o tempo todo. E a pior parte é que toda vez que você acha que ele vai morrer, ele dá um jeito de sobreviver e acaba voltando pro filme, e você tem que aturar esse insuportável mais um pouquinho. A mãe dele é uma personagem que nem faz sentido, que parece que só juntaram um monte de clichê de máfia diferente. O nome da família é Família Lobo, que tem uma coisa meio latina ali, e Lobo, Los Lobos, essa parada é o nome mais genérico possível de gangue latina que pode ter. Mas ao mesmo tempo ela é uma matriarca meio parecida com um Don Corleone, e ela tem o nome Bella Francesca, que é um nome italiano. Só que o personagem fala inglês com sotaque francês e mete uns mon chéri, umas coisas francês no meio da fala, e é interpretada por uma atriz que é americana e iraniana, então não faz sentido nenhum. Parece que essa personagem, e todo o filme, na verdade, foi escrito por uma inteligência artificial. Todo o humor do filme são aquelas piadinhas do nível mais básico, mais óbvio possível. No começo, Drácula fala pro Renfield que ele quer sangue inocente, ele quer uma coisa tipo um ônibus cheio de líder de torcida. E eles dão tanto destaque pra essa piada, repetem ela várias vezes nessa cena, é uma coisa muito específica, que você sabe que vai acontecer do Renfield sair dali e dar de cara com um ônibus cheio de líder de torcida, e é exatamente isso que acontece. O personagem do Renfield foi praticamente transformado num super-herói esquisito. Nas outras mídias, ele é um ser humano normal, que enlouquece e fica psicopata com essa ligação com o Drácula. Aqui, simplesmente, a mitologia muda e ele come inseto e fica com um efeito digital bizarro no olho e ganha um super poder, super força, super velocidade, sai pulando nas pessoas igual Morbius. E aí, quando isso acontece, o filme tem muita cena de ação que é basicamente o Renfield matando um monte de capanga. E aí, ou as cenas são lotadas de efeito digital, ou aquela ação incompreensível de câmera tremida, que de qualquer forma não empolga nem de um jeito nem de outro. O que esse filme faz de mais diferente, na real, é que ele tem efeitos de gore muito exagerados. Então, se a gente for continuar comparando com Morbius, que é um filme de vampiro que tenta ser super sombrio, mas mal tem sangue,
Renfield faz melhor. Porque tem bastante sangue no filme, na verdade. É uma mistura de efeito prático com digital no meio das cenas de luta. Todas essas cenas têm o Renfield quebrando umas cabeças, desmembrando pessoas. E é tudo bem gráfico, bem exagerado mesmo. Tem um canal no YouTube, o Corridor, que ele faz efeitos digitais, então ele faz umas releituras de cenas, tipo, filme da Marvel, mas com classificação etária maior, e coloca, tipo, uma galera morrendo, explodindo, voando sangue pra todo lado. Filme da Marvel, se fosse bom. E as cenas de ação desse filme parecem ter esse tipo de coisa que eles fazem. Mas pra mim, a melhor coisa do filme, além de Nicolas Cage Drácula, mas que não deixa de ser Nicolas Cage Drácula, é a maquiagem prática dele. Isso porque a história começa com um grupo de caçadores de vampiros quase matando Drácula. Então ele fica todo fudido, carbonizado, quase morto, ele vira quase um nada. E é um efeito bem maneirinho. E toda vez que o Drácula aparece no filme, ele vai se recuperando desse episódio. Então ele sempre aparece diferente, com alguns ferimentos cicatrizados, outros sumindo, até ele virar só o Nicolas Cage semi-normal, que tá com aquela dentadura e a maquiagem e tal. E isso foi um trabalho bem maneiro de caracterização. E o Nicolas Cage, como a gente já esperava, tá muito bem no papel. Ele tá interpretando Drácula como se fosse um vilão de desenho animado. Ele tem uma voz rouca, meio esquisita, meio como se ele estivesse se regenerando ainda, o que é bem legal. E ele consegue trabalhar a postura corporal dele de uma forma mais cômica nos diálogos, assim. O grande problema é que ele fica apagado porque o filme tem que equilibrar ele com um monte de vilão merda que ninguém se importa da outra trama. E aí ele não só não aparece tanto, quanto ele também não tem um momento de surto memorável que ele tem tido nos outros filmes dele. Claro que o Nicolas Cage não é obrigado a surtar em qualquer filme que ele faz. A gente não tá falando isso. Mas, cara, é um filme que ele tá interpretando Drácula de uma forma meio cartunesca. Então, era uma ocasião perfeita pra ter um surtinho ali, uma cena mais exagerada, uma coisinha bem excêntrica, do jeito que a gente gosta. O pior é que o filme tem umas ideias legais, assim, na questão do vampiro. Um humor com uns clichês diferentes ali que dão um gosto do que o filme poderia ter sido se ele fosse só mais na vibe do terror, comédia, com elementos de vampiro ao invés de uma trama policial. O Nicolas Cage conseguindo entrar na casa do Renfield porque o capacho tá escrito bem-vindo e o vampiro só pode entrar na casa da pessoa se ela permitir a entrada dele. Ou no final que eles conseguem fazer um ritual pra prender o Drácula Nicolas Cage lá com um monte de cocaína que tava na casa lá dos traficantes, que é parte da trama policial, mas eu achei engraçado porque pegava nas coisas do sobrenatural, né? Tipo, qualquer pó serve pra fazer esse círculo, beleza. Cara, meu sonho de princesa era que todo esse filme tivesse o humor do Taika Waititi. É verdade. Maluco, ia ser lindo. Eu acho que ele não ia topar porque ele já fez O Que Fazemos nas Sombras, aí ia dar uma conflitada. Mas é exatamente o tipo de humor que eu queria ter visto. E nessa ideia de que o filme é horrivelmente genérico também, a gente tem a trilha sonora, que tem toda a profundidade de um episódio de CSI, porque, assim, é a coisa mais óbvia que você pode esperar. O personagem tá contando uma história triste, aí entra aquelas cordas de sempre. Sabe, é uma coisa tão genérica. Eu ainda fiquei mais bolado que eles meteram uma das músicas mais batidas da história do cinema, que é o Carmen, do Bizet, que é uma ópera. Curiosamente, eu vi 2 vezes no cinema na mesma semana, que eles meteram essa porra no Renfield e no filme do Super Mario. E quando começa a tocar, eu só fico tipo, não, cara, meteram essa, é o domínio público, uma música óbvia ainda, tipo, não é nada único, sabe? É uma coisa que já foi feita 500 mil vezes. O visual do filme também não fica atrás, também é uma coisa bem pasteurizada. A cena de ação, com gente voando, câmera lenta desnecessária, muito efeito digital. E toda vez que o filme vai mais pro sobrenatural, ele fica com um contraste de verde e azul com vermelho, que mais uma vez lembra esse tão brilhante filme Morbius. Cara, sério, eu tenho um ódio desse filme que, olha, não sei explicar. Curiosamente, é o fundo de tela do meu computador. Vai fazer 1 ano já, mas eu acho tão engraçado que eu deixo. Foi o Oswaldo que colocou, inclusive, de meme. Mas a arte do filme cria uns visuais que são legaizinhos. Os principais são o covil sombrio do Drácula, que tem um trono feito de bolsa de sangue, e o quarto que o Renfield aluga, que é todo fofinho, com cores suaves, parece filme do Wes Anderson. E é bonitinho, porque tem esse contraste aí entre esses 2 mundos que o Renfield tá vivendo no momento. E eu acho legal esse drama do Renfield querer sair da vida de vampiro, mas como esse é um filme bem inconsequente e tá mais preocupado em fazer piadinha do que fazer algum drama, não acho que isso seja muito aproveitado.
Tem umas cenas interessantes ali, tipo o Renfield sendo chamado de herói depois que ele ajuda numa luta com a gangue no restaurante. E ele fica meio num conflito sobre isso, porque ele sempre foi capanga de um vilão, então ele não sabe se ele é um herói ou não. E tem um momento que ele pega uma foto da família dele lá dos anos 20 e fala um pouco sobre eles. É interessante porque esse Renfield não é o cara do sanatório do livro, né? Ele é o Renfield do Dwight Frye, que é uma mistura dos dois personagens, o Renfield e o Jonathan Harker. Ele é o advogado que vai lá pra Transilvânia, pro castelo do Drácula. Então, basicamente, ele largou a família dele pra virar o familiar do Drácula. Mas o filme não parece muito interessado nesse conflito de moralidade. Ele só coloca o Renfield como um herói incompreendido mesmo, e as cenas que mencionam, tipo, né, ele tá há 90 anos matando gente pro Drácula, meio que só passam despercebidas. E ele tem aquela cena de montagem que também já foi feita 500 vezes no cinema, que é ele tendo um makeover, e a galera comprando roupa pra ele, e ele virando uma nova pessoa. E, sério, escrito por inteligência artificial. Então acho que a gente já falou o suficiente sobre o que acontece na trama livre de spoilers, então vamos entrar na spoiler zone pra falar mais sobre o que acontece no final e toda essa trama desinteressante aí da máfia que ninguém se importa. You've just crossed over into the spoiler zone. Vamos começar pela grande reviravolta do filme, que eu acho que é a reviravolta mais irrelevante que eu já vi, que é que o policial amigo da Aquafina, que faz umas piadinhas sarcásticas durante o filme, na verdade era corrupto o tempo todo, assim como todo o batalhão. E isso era pra ser um momento impactante na trama, só que a gente não se importa, e aparentemente nem os roteiristas se importam, porque isso é esquecido completamente, não serve pra nada. Eu acho que esse personagem só some do filme depois. Eu não revi, mas eu dei uma passada rápida no filme pra ver. E eu não lembro dele ter cena de morte, nem dele ter cena sendo preso no final. Talvez estivesse lá, talvez tivesse acontecido, mas ninguém se importa. E aí o final do filme acaba com os mafiosos se aliando ao Drácula e vira uma cena de ação meio estúpida, meio Matrix, porque todos eles viram familiares do Drácula e ganham um poderzinho, tipo o Renfield. O que é curioso, porque o Renfield não tem dificuldade a mais pra matar essa galera toda do que ele já tava matando antes. Esse final todo é uma zona enorme, umas coisas que só acontecem por acontecer, tipo, uma montagem de preparo pra ir pra porrada, e aí o Renfield e a policial pegam um carro bolado que eles não fazem nada com ele, eles só dirigem e param na frente da casa dos mafiosos pra entrar lá. Aí termina uma cena de luta com o golpe de raio-x do Mortal Kombat mostrando o personagem literalmente se cagando, que é óbvio que vai ter um humor escatológico ali também. E no final ainda é mais bizarro, porque tem uma luta muito breve do Renfield com o Drácula, que o Drácula soca o Renfield na porrada, já que ele tá o filme todo falando que ele é só muito mais poderoso, afinal ele é um vampiro, e o Renfield é só o familiar dele. Mas aí o Renfield descobre que o verdadeiro poder são os amigos que fazemos no caminho e só bate no Drácula pra caralho no final sem muito motivo. Então isso meio que só aconteceu, sei lá, eu achei mal escrito pra caralho. E o pior é que esse filme tem a cara de pau de fingir que ele é sobre alguma coisa. Que a temática principal, obviamente, é sobre relacionamentos abusivos. O que é uma premissa legal e rende cenas boas. O Renfield indo pras reuniões, ficando amigo das pessoas que acabam ajudando ele, falando sobre bullying, sobre relacionamento, levando essa dinâmica do Drácula pra essa realidade. E aí ele começa a ter autoconfiança, a ler uns livros de autoajuda. Toda essa parte tem um humor legalzinho, que funciona, tem uns personagens menores que são engraçadinhos também. Só que aí, na metade do filme, o Drácula entra lá e mata todo mundo. Isso pra mim é a coisa mais contraprodutiva do filme, porque ele quer passar essa mensagem de vamos tentar lutar juntos e sair do relacionamento abusivo, e mostra todos esses personagens que têm a sua própria história triste, que tem uma vida sofrida e que tá lá pra tentar arranjar alguma coisa melhor, assim, e ele só mata todo mundo, brother. É tipo, a mensagem que ele passa no final é, olha, não busque ajuda, porque o cara que faz relacionamento abusivo com você só vai matar todo mundo que você se importa. Essa é a mensagem do filme, brother. E aí, parece que os picareta por trás desse negócio se ligaram nisso, que eles estavam mandando uma mensagem oposta do que eles queriam, e meteram um final muito canastrão, que o Renfield só revive todo mundo com o sangue do Drácula. Isso depois de, sei lá, tipo, um dia da galera tá morta. E a
galera revive, sem sequela nem nada. Só tem uma piadinha sobre, nós vimos muitas coisas terríveis quando estávamos mortos e foda-se, tá ligado? Mas, cara, não dá, é muito forçado, pra mim não funciona nem um pouco toda essa parte da trama. E esse finalzinho da última reunião dele com a galera me pareceu muito coisa que o estúdio colocou depois, porque eles perceberam que deu ruim. Sério, acho que se fosse pra eu fazer uma trama diferente desse filme, fazer um pitching aqui, seria fazer quase exatamente a mesma trama, mas tira tudo que é relacionado à trama policial. Cara, quer pôr policial? Bota pra investigar as mortes que ele vai estar fazendo. Pronto. Mas o que eu acho que seria legal é focar nessa trama do Renfield com a galera da autoajuda, que eu acho uma trama maneira, ele chegando lá e começar a perseguir os abusivos. E o filme já começa com o Renfield nesse grupo. Eu acho que seria legal ver o desenvolvimento dele ali. Ele chega lá com o intuito de matar um maluco que ele viu na rua, mas ele começa a ver a reunião da galera, ele vai escutando as histórias e vai se compadecendo ali, vai se identificando nas histórias. E aí no filme a gente vai acompanhando o Renfield se desiludindo com o Drácula e percebendo pela história do grupo de autoajuda que ele também tá num relacionamento abusivo. Lentamente mudando de lado. Pois é, porque no filme que a gente tá vendo ele já começa mudado. E aí ele vai matando a galera também, que é abusiva com o pessoal dali. O pessoal percebe e eventualmente ele decide falar sobre o Drácula, sobre a situação dele. O que tudo isso meio que acontece no filme, mas eu acho que a diferença é que sem a trama policial ficaria uma coisa do tipo, o grupo percebe que a vida deles melhorou com a ajuda do Renfield porque matou a galera que tava abusando deles, e eles decidem ajudar o Renfield também. E aí seria Renfield com a galera do grupo de autoajuda invadindo o covil do Drácula pra matar o Drácula. E aí eu colocaria ainda um a mais, que o Drácula ia sacar o que tava acontecendo e ele não comeu a galera que tinha um relacionamento abusivo. Ele só transformou todo mundo em familiar ou em vampiro. E aí vai ser Então, a quando a luta galera... Nossa! Quando a galera do grupo de autoajuda chega lá, todo mundo que tinha um relacionamento abusivo tá no time do Drácula. E aí vira realmente uma parada de todo mundo se ajudando pra derrubar a galera que tava sendo abusiva com eles. Olha que lindo, Osvaldo. Ao invés disso, a gente tem a Aquafina chorando porque o pai dela é um policial que morreu pra tomar no cu, mano. Enfim, o filme do Renfield foi uma grande decepção. Ele tem alguns bons momentos ali, quando ele tenta ser um filme diferente, mas toda a trama policial arrasta demais o filme e destrói qualquer semblante de criatividade que podia ter na trama de vampiro. Então a categoria que a gente coloca ele é mediano só porque o Nicolas Cage salva. Não, eu saí do cinema pensando que era um filme bem mediano, mas cada vez que eu penso mais nele, eu só penso, cara, eu não quero ver isso de novo. Pra mim pode ser um sonífero também, que eu não ligo. Só porque eu dormi. Algumas vezes. Eu achei muito bom que a gente foi ver esse filme no cinema. A gente foi 2 dias seguidos. No primeiro a gente viu Bo Tem Medo, do Ari Aster, e a Karina tava assim no cinema. Para. E aí no segundo dia teve Renfield, a gente foi ver. E essa é foto de outro dia, na verdade. Parece a mesma coisa, mas é a foto de outro dia. Cara, em minha defesa, no Renfield, eu só fechei o olho rapidinho. Aí era uma hora que era muita máfia, muita falação, uns tiros pro alto, os negócios. Eu só repus meus olhinhos aqui rapidinho e depois voltei. E eu vi o filme de novo depois ontem, tá? Então... Aí o que você fez quando você viu o filme de novo? Talvez tenha dado uma cochiladinha.